o que levanta a questão, qual é o limite entre... Não, não é isso que levanta a questão. O que levanta ainda mais a questão, na minha opinião, é que esses eventos sempre acontecem quando usamos força militar que o mundo considera excessiva e que alguns de nós talvez também considerem excessiva contra os palestinos. Então a pergunta é, será que realmente é o antissemitismo que está por trás de toda essa postura? Será o mesmo antissemitismo dos pogroms antigos ou algo diferente? Ou é contra o governo israelense, digamos, e suas ações em Gaza, ou seja, é contra civis. Onde está a linha entre crítica legítima a Israel e incitação antissemita? Há dois que lidam com isso. Sim, mas estamos vencendo a outra pergunta, mas vamos ver, vamos deixá-los responder como quiserem. Vamos perguntar qual é a pergunta. Alon Levi, olá. Bom dia. Hoje, no topo do discurso civil, estava um membro da equipe nacional de informação. Este é o início da guerra. O que é a informação civil? Quem financia? A assessoria civil, iniciativa da sociedade civil financiada por doadores estrangeiros, visa promover porta-vozes israelenses na mídia internacional. Queremos garantir que todo editor que queira ouvir a perspectiva israelense tenha um israelense, Reut, para nos representar na sociedade. São judeus ricos que financiam? Principalmente benfeitores. Benfeitores, certo. Vamos incluir a Gernep Dov, ativista contra o antissemitismo em Berlim. Obrigado. Olá, Barriatova. Então, o que vocês acham? Qual é a linha entre crítica legítima e antissemitismo, Alon? Não é uma crítica legítima assassinar israelenses, mesmo que seja contra o governo de Israel. A pergunta é, o que ocorre hoje no mundo é contra Israel ou é antigo antissemitismo? Obrigada. Então vamos lá, vejam, essa discussão é irrelevante, porque na prática não há diferença entre o ódio a Israel... O que ela disse? É irrelevante, Não é legal você dizer isso, estamos te incluindo na discussão. Olhem, veja, o interessante é que essa discussão começou agora em Israel, mas é um debate que já está sendo repetido há muitos anos em toda essa questão. Qual é a linha tênue entre antissemitismo e ódio a Israel? Na prática não há diferença. Não há diferença entre o ódio aos judeus e o ódio a Israel, porque a maioria dos judeus do mundo liga conscientemente sua identidade judaica a Israel. Não se pode afirmar que Israel comete genocídio, que é um país ilegítimo e malvado por natureza. Permitir que judeus da diáspora exibam bandeiras de Israel em sinagogas, enviem jovens ao país e celebrem o Dia da Independência não funciona dessa forma. E por isso também não é solução traçar uma linha fictícia e exigir que calúnias contra o judaísmo de Israel sejam permitidas, mas que elas não têm relação com o judaísmo do mundo. Não é isso que estamos dizendo que toda vez que dizem que o antissemitismo aumenta, é sempre em resposta às ações do governo de Israel, não acontece por acaso. Por isso é preciso perguntar. Na verdade não, porque o ódio que vemos no mundo está relacionado, na verdade, a 3 calúnias que estão ligadas a Israel. Que Israel é um país que comete genocídio, que é um país colonialista e que é um estado de apartheid. Essas são as 3 mentiras que fomentam o ódio mundial contra Israel e os judeus. Eles não estão ligados às ações do governo ou das forças de defesa de Israel. Está relacionado à comunidade? Não, porque a alegação de que Israel está cometendo genocídio começou 20 anos antes. 20 anos antes do retorno em outubro. Nós meio que cochilamos no plantão, mas essas alegações foram feitas muito antes. Não, havia lá Alon Bamechá. Há uma diferença clara entre o antissemitismo clássico e o atual. Diziam que os judeus eram elementos estranhos, subhumanos e não deveriam ser cidadãos entre os povos. E hoje dizem, sim, eles devem ficar apenas na diáspora. O nosso problema é com o Estado independente. Então, teoricamente, há uma diferença. Não, queremos ouvir também, queremos incluir a Ger Nefadov de Berlim. O que você acha, Ager? Obrigada. Principalmente fortalece. Acho que há um certo conforto em dizer, não, nós somos apenas anti-sionistas ou anti-Israel. Não há problema com antissemitismo. Na verdade, todo o antissemitismo e violência que sofremos na Europa é por sermos judeus. Ninguém pergunta se sou israelense ou judia antes de cuspirem em mim ou agredirem uma criança na escola. Onde fica a praxe? Como ativista contra o antissemitismo em Berlim, onde isso te afeta?
Isso me afeta no dia a dia, seja indo trabalhar no escritório, saindo para um bar ou fazendo compras no supermercado com meu filho no parquinho. E isso também me afeta no ativismo, né? Durante esses 2 anos de trabalho pela libertação dos sequestrados e ao pedir a libertação deles, ao fazer esclarecimento nas universidades e ao lidar com colegas que afirmam que existe uma ligação direta com a política do governo de Israel. Então, o que fazemos, Alon? A manchete de ontem mostra o quanto a compreensão começa a mudar no mundo. A polícia no Reino Unido decidiu que vai começar a prender ativistas em protestos que pedem uma intifada globalizada. O que significa intifada globalizada? É pegar a intifada e transformá-la em algo mundial. Esse é um slogan que vemos nas ruas do mundo. Agora você quer começar a procurar se deve trazer a intifada para o mundo. Não é só contra israelenses, mas também contra judeus, que no fim são os mesmos. Porém, demorou 2 anos, até que os tomadores de decisão no mundo entendam que há aqui um movimento de ódio que incentiva essa violência, que chama a trazer violência política, terrorismo, a trazer esse terrorismo para o coração do Ocidente. Primeiro, é fundamental trabalhar com os tomadores de decisão para entender as fontes do ódio. Não sem essa intifada, que é a raiz depois vista em rifles de caça na praia de Bondi. Afinal, o que foi o atentado na sinagoga em Manchester, no Yom Kippur, e o que foi o ataque de Hanukkah em Bondi? Esta é a intifada em nível mundial? Obrigado. Verdade. Bem, provavelmente nós 4 temos a mesma opinião, e acho que nós 3 não. Eu ainda acho que há uma diferença. Eu acho que muito do que está acontecendo agora no mundo não é antissemitismo no sentido que estamos acostumadas a usar esse termo, e sim muito protesto contra a política de Israel. Por isso eu vejo que há um pouco, eu ainda acho que existe aqui. Se pudermos esclarecer a situação, mesmo o antissemitismo clássico não era exatamente a mesma coisa que o ódio aos judeus na Idade Média, que era mais uma questão religiosa e depois se tornou mais uma questão de raça. Mas a questão atualmente é que as acusações feitas contra Israel hoje em dia já não são uma questão de crítica. Ou seja, a alegação de que Israel comete genocídio, a alegação de que Israel não é legítima desde a sua fundação, isso não é uma questão de política. Há aqui uma visão que diz que Israel... Eu entendo que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista da diplomacia israelense, é melhor adotar a posição que você adota, que é uma posição mais confortável. Mas ainda assim, eu acho que em períodos em que o governo de Israel não age de forma militar, agora não estou dizendo se é legítimo ou não, se é justificado ou não, não existe esse tipo de protesto no mundo. Isso é um fato. Olha, Rina, na verdade, se for comigo... Não. Bater o martelo nas manchetes, dizer que isso é um fato, eu discordo um pouco de... Minha posição não é confortável em termos de rasbará, pois o mundo está cansado de ouvir sobre antissemitismo e falar sobre isso não aproxima as pessoas no exterior. Mas, não há dúvidas de que durante a guerra isso empolga e incita o movimento contra Israel, mas nós, como a Kiva mencionou, os protestos contra Israel começaram como celebrações pelo retorno em outubro, ainda em outubro. Quer dizer que a violência aqui não é algo que faz as pessoas sentirem choque em relação ao que Israel faz. A violência do Hamas em 7 de outubro inspirou e empolgou muitos no mundo, pois já viam Israel como ilegítima e os israelenses como nazistas. E o coração do antissemitismo hoje é o movimento no mundo que tenta convencer que israelenses e todos que apoiam Israel são nazistas e merecem ser destruídos e eliminados. Alon Levy, para encerrar, Eger Nafdov. Nós te preservamos em Berlim. Sim, é muito verdade que talvez a definição do dicionário do que é antissemitismo não seja exatamente o que estamos vivenciando hoje. Eu não acho que isso faça diferença. E, de fato, a narrativa que vem sendo trabalhada muito antes de 7 de outubro é que os israelenses migraram para Israel depois de 48 e que nosso lugar não é lá. O discurso trata de como retornar às diásporas. Esse discurso é bem mais violento e justificativo. Tudo o que estamos vendo hoje nas ruas, e é aí que, na minha opinião, deve estar o foco principal do nosso trabalho. Agar Nafdov, ativista contra o antissemitismo em Berlim. Obrigado.
Obrigado, tenha um bom dia. O chefe do discurso civil é lembrado por abrir os olhos na mesma entrevista. Então convidem Alon Levy para o programa Or Haei Naim. Foi assim que a Kiva escreveu no nosso grupo do WhatsApp. Para evitar confusões e saber de quem falamos? Sim. Obrigada a vocês, obrigada.